Essa talvez é a pergunta que eu mais recebo na minha vida como copywriter. João, como que se aprende copy? Como que se desenvolve? Porque eu não entendo, eu fico perdido, eu não sei como explicar para as pessoas, eu não sei como é que eu vou treinar alguém na minha equipe, eu mesmo não sei como é que eu vou ficar melhor. Você tem alguma explicação? Tenho. Depois de 3 anos e 5.000 horas, eu finalmente cheguei num modelo de como que você vai aprender copy, que é o modelo que baseia o nosso curso. Ao longo dos próximos vídeos, ao longo das próximas aulas, você vai perceber que eu vou estar sempre desenvolvendo um dos 3 pilares que eu vou te falar agora. A copy é o resultado desses 3 pilares. É uma habilidade que não é uma habilidade por si só. É uma combinação de habilidades que cria o copywriter. Então, desenvolver a mente de copy é desenvolver, na verdade, as 3 mentes, os 3 pilares, as 3 habilidades que você precisa para fazer isso. É por isso que tantas pessoas acham que copy é um enigma, que copy é difícil. Porque, normalmente, quando eu vejo as pessoas errando, é porque elas estão desenvolvendo só um dos pilares, ou 2 deles, e nunca os 3. E por isso elas acabam não sendo bons copywriters, por isso elas acabam tendo resultados medíocres, sabe? Eu vejo players de 7 dígitos, pessoas que já faturaram 5, 10, 15 milhões desse mercado ao longo dos anos, que escrevem mal. E é porque elas só estão trabalhando 2 ou 1 desses pilares. Então, o que eu quero que você entenda a partir desta aula aqui que você está vendo é que, primeiro, você tem que desenvolver os 3 pilares, eu vou te falar quais são eles, e mais do que isso, eles precisam estar sempre em evolução meio junto, assim, sobe um pouco um, sobe um pouco o outro, mas se você só for bom em um e não for bom nos outros, você vai ser um copywriter deficitário, você vai ser um copywriter medíocre, você vai ser um copywriter que às vezes dá certo, às vezes dá errado. Então, o bom copywriter ele é global, ele tem as 3 habilidades necessárias para desenvolver e criar campanhas de alta conversão. Quais são os 3 pilares da copy? Bom, o primeiro dele é vendas. O que é o pilar de vendas, João? O pilar de vendas, ele é comum, tá, a todas as outras áreas de persuasão do mundo. Então, venda por telefone, venda em palestra, venda porta a porta, tudo que envolve pedir dinheiro em troca de algo tem a ver com o pilar de vendas. Esse pilar ele vai ser desenvolvido pelos nossos vídeos, por tudo que eu vou te ensinar aqui, mas vai ser desenvolvido também por livros de grandes vendedores, por vídeos, por filmes, por treinamentos de grandes vendedores. O pilar das vendas ele é um pilar que eu aprendi muito com Jordan Belfort, por exemplo, O Lobo de Wall Street. Recomendo muito o livro dele para que você leia, que é O Caminho do Lobo, né? Os Segredos do Lobo, que está disponível aí em português para todo mundo que quiser ler. Por quê? Porque ele é um cara que entendia comportamento humano e comportamento de compra. O pilar de vendas foi muito desenvolvido na minha vida por algumas atividades que eu fiz, que foi ir a grandes lojas comprar. Eu, pra você ter uma ideia, já rodei todas, eu gosto muito de relógio, eu já rodei todas as lojas de relógio de luxo de São Paulo, fazendo a pessoa me fazer a venda completa, mesmo que eu não fosse comprar naquele dia. Eu já me coloquei nas lojas de roupa, nas lojas de maquiagem, nas lojas de ternos mais caras do Brasil, sabe, marcas internacionais, para ver o processo de venda que a pessoa faria comigo. Eu já me peguei observando as conversas das pessoas. Isso é uma área que tem muito a ver também com o mercado financeiro. As pessoas do mercado financeiro querem saber como é que as pessoas estão se comportando, quais são os interesses delas, como elas estão comprando. Então, o pilar de vendas ele é um eterno interesse pelo ser humano. Porque ele age, porque ele compra, porque ele não age, porque ele não compra. Então, esse pilar vai ser desenvolvido conversando com as pessoas que não compraram o seu curso. Esse pilar vai ser desenvolvido com as pessoas que têm objeções. Então, o vendedor, porque o copywriter tem muitos bonés, né? O boné do vendedor é o boné do apaixonado por entender por que as vendas não rolaram, do apaixonado por entender o comportamento humano. Então, assim, esse primeiro pilar que vai ser desenvolvido, e eu vou estar sempre desenvolvendo os 3 com você, tá? Mas esse primeiro pilar que eu estou te falando, ele é a base, sabe? O David Ogilvy dizia
que o copywriter ele é um vendedor atrás de uma máquina de escrever. E é exatamente isso, tá? É exatamente isso. Então eu quero que você entenda que você vai precisar se desenvolver em vendas. Então compre livros de vendas. Ah, João, quais? Todos. Tudo que você conseguir, que você achar interessante, viu que é legal. O maior vendedor do mundo, do Og Mandino, também é um livro que eu gosto muito. Então assim, eu vou estar sempre citando coisas aqui, mas nunca se prenda a ler só o que eu recomendo. Nunca se prenda a querer achar o que eu recomendo. Não, leia tudo. Crie repertório. A gente vai falar mais sobre isso em breve. Mas assim, sempre desenvolva o seu pilar de vendas, tá? Sempre seja apaixonado em por que as pessoas compram, por que as pessoas não compram. Isso é o que vai te permitir criar ideias que realmente funcionam. E veja que a venda, às vezes, ela é simples. O David Ogilvy fala muito disso, que tem gente que quer impressionar e tem gente que quer vender. A publicidade do mundo, a publicidade de TV, de comercial, de jornais, de revistas, ela está em decadência, ela está em falência, porque ela virou a publicidade dos prêmios. Os publicitários hoje criam comerciais que nunca vão ao ar, mas que eles criam só para poder ganhar prêmio em Cannes, ganhar prêmio em festival de publicidade. Isso é para mim o fim da picada, entendeu? Para mim é a decadência, são as vendas mortas ali, o ser das vendas sangrando no chão, prestes a morrer. Porque a questão é, meu amigo, minha amiga, para que mais nós fazemos isso se não para vender? Para que mais nós fazemos isso se não para gerar ação na outra pessoa? Senão nós somos meros escritores, meros poetas, meros literatos, né? Nós não somos copywriters porque nós sabemos escrever, nós somos copywriters porque nós vendemos. Então, o foco são as vendas, em vender. Então, assim, os publicitários hoje, qual que é o grande problema deles? Eles querem impressionar. Então, eles fazem um comercial que é aquela coisa linda, cheia de emoção, aquela que toca o coração, bonitinha, tal, mas que não vende nada. Então, quem entende o pilar das vendas, por exemplo, entende que ser direto, simples e claro, quando você não tem outra alternativa, às vezes é melhor. E essa é a grande sacada do David Ogilvy e do Confissões do Publicitário, que é para mim a pedra base do trabalho de qualquer pessoa que venda, escrevendo principalmente, que é escreva para vender. Escreva para vender. Esse é o nosso objetivo. Seja simples se for o caso. Sempre priorize a venda. Sempre priorize ser claro. Nunca priorize o seu ego, os seus objetivos ou o que você quer. O objetivo é venda. E para isso você prioriza o cliente. Porque se você não é apaixonado pelo cliente, se você não é apaixonado pelo comportamento dele, como eu te falei no último vídeo, como eu te expliquei, se você não é apaixonado por como a pessoa pensa, quais são os problemas dela, o que deixa ela acordada à noite, o que ela realmente quer. Porque o pilar da venda também é entender que a pessoa não está atrás do seu método, ela está atrás do resultado do seu método. Que eu também vou trazer aqui para você mais para frente. Então assim, sempre foque em entender as pessoas. Ser um bom vendedor é entender de pessoas, entender do cliente. Então esse é o foco do pilar das vendas. O segundo pilar do copywriting, que também é muito importante, é o pilar das estruturas. João, o que é estrutura? Estrutura é entender como a mente humana funciona no que tangencia explicações, decisões, ações. Quando as pessoas me perguntam, João, copy funciona para tudo? Copy funciona para imóveis, funciona para joias, funciona para sei lá o quê? Funciona. E funciona por causa desse pilar, o pilar das estruturas, que é a maneira como a gente se comunica, a ordem que a gente se comunica, ou seja, o que nós falamos primeiro, o que nós falamos em segundo lugar, que nós falamos em terceiro lugar, até chegarmos ao final do nosso texto, tem a ver com como as pessoas tomam decisão, como as pessoas entendem as coisas e como as pessoas pensam no geral. E isso é comum a todos os seres humanos, em todos os mercados, em todas as situações. Porque o que interessa para nós nesse pilar é, por exemplo, eu tenho um cliente, e nós vamos falar sobre isso mais tarde também, consciência de cliente e produto. Mas eu tenho um cliente que ele não conhece nada sobre o meu produto. Ele não conhece nada sobre o conteúdo que eu vou falar. Como eu tenho que explicar, em que ordem eu devo explicar
para que essa pessoa chegue de não conheço o produto para quero comprar? O que deve ser dito primeiro? O que deve ser dito em segundo? O que deve ser dito em terceiro? Então, assim, esse estudo que nós vamos fazer, e é um estudo muito mais específico dos copywriters, porque uma venda porta a porta, por exemplo, você consegue conversar, sendo que no texto ele tem que ser inteiro, que é um estudo muito mais específico dos copywriters. Porque o texto ele deve ser inteiro. A boa copy, ela começa e termina sem necessidade de mais nada. Não tem que mandar e-mail, não tem que ter suporte, não tem que ter comentário. Claro, é o mundo ideal, mas é o mundo que a pessoa começa, termina e compra, ou não compra, sabe? O que você tem que entender aqui é começar a pensar na ordem das coisas. Começar a desenvolver a sua habilidade, e aqui valem livros e literaturas sobre economia comportamental. Tem Daniel Kahneman, que fala do rápido e devagar, duas formas de pensar. Tem Predictably Unrational, que é um livro sobre o nosso processo de tomada de decisão. Tem Nudge, que é um livro amarelinho, super bacana, sobre como a gente incentiva as decisões das pessoas. Essa é a área que ela é mais sobre qual é o passo a passo, qual é a ordem específica que as pessoas vão caminhar para comprar. Eu crio um exercício com todos os meus alunos que é simplesmente, que você deve fazer sempre, que é simplesmente imaginar uma conversa entre duas pessoas, sendo que a outra pessoa é o seu cliente, o cliente no estado que ele está. Contanto que você sabe que ele conhece do seu produto ou não conhece, com o problema que ele tem hoje. Imagina uma conversa, e essa pessoa é uma pessoa muito querida sua, e você gostaria, e é uma pessoa que não entende nada, uma pessoa jovem ou uma pessoa que não tem facilidade com o tema, e você tem que começar a explicar para ela, olha, às vezes eu imagino que é minha avó, às vezes eu imagino que é minha irmã, fala, olha, você gostaria, por exemplo, de ficar mais magra? De emagrecer mais rápido? De emagrecer ficando na sua dieta, sem mudar nada? Ah, eu gostaria. Então, e se eu te dissesse? Então, assim, você começa atraindo a pessoa, depois, porque você entende quem é aquele cliente. Se você estivesse, por exemplo, vendendo para o seu amigo bombado, que já malha, você fala assim, cara, vou te dar o processo de treino do Arnold Schwarzenegger para você ficar bombado em 3 semanas. Já é outra conversa. Então, assim, imaginar a pessoa e entender o que você começa falando para você seguir. Esse é o segundo pilar que vai mudar seu nível de jogo. Porque muitas pessoas que erram porque estão na ordem errada. Ou estão falando um discurso errado para o nível de conhecimento que o cliente dele tem. É muito importante que você entenda onde o seu cliente está antes da carta de vendas, antes do lançamento, antes do vídeo de vendas e onde ele tem que estar depois. E o Frank Kern, ele é muito interessante que ele fala sobre milestones, né? Ele fala sobre marcos. Quantos marcos precisam acontecer entre o cliente te conheceu até o cliente comprou? Desenha cada um desses marcos. Desenha cada passo que ele tem que dar e na ordem que ele tem que dar. Quando você faz isso, tem muito mais clareza. Sua escrita muda, ok? Então esse é o segundo pilar do que eu quero ensinar aqui. O terceiro pilar do copywriting, que é onde a maior parte das pessoas morre na praia, inclusive players de 7, 8 dígitos, é comunicação. O pilar da comunicação. Porque no fim do dia nós somos escritores. No fim do dia nós somos comunicadores, nós somos vendedores, nós somos marqueteiros. E tudo isso está na área das comunicações sociais. Nós somos irmãos da publicidade, do rádio e da TV, da literatura, do teatro. Todo esse espectro, né, de como você passa uma mensagem para outra pessoa. E por que eu falo que muita gente morre na praia? Porque é aqui que a gente sabe quanta cultura você tem. Tem um vídeo que eu disponibilizei lá na nossa comunidade, que eu vou disponibilizar aqui também, do professor Clóvis de Barros Filho, em que ele fala sobre estudar, sobre ler textos difíceis, sobre expandir o seu conhecimento simplesmente por expandir o seu conhecimento, né? Ele fala sobre brio, sobre fazer isso simplesmente para se tornar um ser humano melhor. E tem uma crítica lá que ele faz no vídeo às pessoas do marketing. Ele fala, não, você é marqueteiro, você é curto, você não é um cara culto, né?
você é curtinho, você não é um cara culto, tosquinho, ele fala. E isso é uma crítica, infelizmente, real. A maior parte das pessoas do marketing, ela ou são técnicas na área dela, se você for produtor, você é técnico em arquitetura, técnico em emagrecimento, técnico em business, e você sabe marketing. E é tão gritante a diferença entre uma pessoa que é um técnico na área dela e de marketing e não tem outra cultura, não tem outro repertório, é tão gritante, porque a comunicação fica pobre. A comunicação fica sem nenhuma cor, sabe? Fica aquela coisa puro gatilho mental, pura persuasão, sabe? Não tem um nada que te mostre, cara, eu tô ganhando nisso, a pessoa que escreveu isso é uma pessoa diferente. Então assim, o que eu quero te dizer é, se você só lê copy e coisa da sua área, se você só for ler copy dos outros, meu amigo, minha amiga, você vai ser muito curto, sabe? Você vai ser muito sem graça. Isso de ver peças de teatro, ver filmes, ver as séries que estão bombando, sabe? Ah, La Casa de Papel, Stranger Things, enfim, a série que está na crista da onda da Netflix, né? Ver os filmes que estão em cartaz. Faça um favor para você mesmo. Vá ao cinema uma vez por mês, sabe? Veja boa comunicação e veja comunicação ruim. Veja filmes ruins, filmes que não tem nada a ver, para que você possa criar o repertório do que funciona e do que não funciona. Então, assim, vai ler filosofia, vai ler literatura, vai ler poesia. O meu desafio para você é ler um livro, ver um filme, uma série, todo mês, sabe? Todo mês você pegar uma coisa nova e ter isso como um compromisso com você. Que isso vai aumentar o seu cabide cultural, isso vai aumentar a sua capacidade de pensar. Isso cria mais ligações nervosas dentro do seu cérebro. Você fica literalmente mais inteligente, entendeu? Vai aprender outra língua, sabe? Se você achar que só aprender copy vai te tornar um cara incrível, interessante, não vai, entendeu? Você tem que ter outras coisas de mundo, sabe? Vai ver o Poderoso Chefão, Rocky Balboa, sabe? De verdade, expanda seu conhecimento, expanda sua capacidade, porque é isso que vai fazer as pessoas olharem para você e dizer, cara, esse cara é um cara diferente, é um cara que sabe o que está falando, é um cara que conhece o mundo, é um cara que é culto, que entende mais do que eu. E você não precisa ser um nerd, você não precisa ser uma pessoa absolutamente obcecada com conhecimento, mas você precisa sim ser uma pessoa mais culta do que a média. Se você não quer ganhar mais do que a média, que coisa triste é ver um cara milionário, mas que não consegue sustentar uma conversa, sabe? Então, por favor, ganhe cultura, sabe? É o mínimo que você pode fazer por você, pela sua família, pelos seus amigos e pela sociedade, tá? Nós nascemos para evoluir. Então, esse pilar da comunicação é ser apaixonado por tudo que é comunicação. TV, filmes, site de fofoca, tudo, seja um apaixonado por comunicação. É isso que significam os 3 pilares da copy. É isso que significa se desenvolver globalmente como um comunicador, como um escritor, como um copywriter, e não só como vendedor, e não só em estratégia de marketing. Chega a estratégia de marketing, tá? Vê um pouco de estratégia de marketing, um pouco de vendas, um pouco de estrutura e um pouco de vida, de mundo, tá bom? Então, esses foram os 3 pilares do copywriting que a gente vai começar a desenvolver aqui e que você precisa desenvolver lá fora. Porque se você só desenvolver aqui, você só vai ter a minha voz. Repertório é ter muitas vozes que você pode contar na hora de conversar. É ter muitas referências. Então, se você só tiver a minha voz, você vai ser uma pessoa curta, você vai ser uma pessoa que vai ficar repetindo o que eu falo, vai ser uma pessoa que não tem identidade. Porque a nossa identidade é literalmente um apanhado que a gente faz de tudo que a gente vê no mundo. Um apanhado de decisões e de opiniões que nós temos sobre o que a gente vê da vida. Quanto mais coisas você vê, mais identidade você tem. Quanto menos coisas você vê, mais é uma pessoa como todas as outras você é. Então, faça isso, aprenda, aplique e eu te vejo no próximo vídeo.